Hoje é o dia 21 do projeto 40 vezes melhor, um projeto onde eu compartilho os meus conhecimentos como coach e como especialista em sabotadores para que você possa atravessar esse período de crise da melhor maneira possível. E hoje eu quero te falar uma coisa que eu não sei se você já ouviu ou não, talvez você já esteja presente para isso, mas não importa. Eu quero falar sobre o poder das metáforas. Eu já falei algumas vezes que a linguagem, ela cria realidade. E as metáforas também são uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. E a maneira como a gente tem escolhido as nossas metáforas, não só agora nesse período, né, de quarentena, de confinamento, mas as metáforas que a gente mais utiliza mesmo na nossa vida, elas acabam tendo um efeito, sabe, sobre a gente, porque elas estão condicionando a forma como a gente está significando as coisas, interpretando as coisas. E a forma como a gente interpreta vai determinar muito que tipos de pensamento estão sendo alimentados, ativados, que emoções estão sendo disparadas, que ações que estão surgindo a partir disso, né? E o conjunto dessas ações acaba determinando o nosso comportamento e, por consequência, os nossos resultados. E a gente sempre busca congruência com aquilo que a gente tem manifestado. Por isso que é tão importante a gente estar atento à nossa comunicação, seja a nossa comunicação interna ou a nossa comunicação externa, mas principalmente a nossa comunicação interna, que é o que liga todo esse looping aí que eu já descrevi. E por que eu tô falando tudo isso? Ontem eu tava lendo um post no Facebook que me chamou muita atenção. E é assim, ó, cada um sabe de sua vida e de sua situação, então não julgue. Me irrita essa frase, estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Não seja ridículo. Estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O seu barco pode afundar, o meu não, e vice-versa. E eu falei, gente, o texto continua fazendo aí essas comparações do que pode estar acontecendo na vida de um, do que pode estar acontecendo na vida de outro. E quando a gente vai parar para analisar as palavras que são utilizadas, muitas vezes quando a gente está se comunicando aqui verbalmente, isso vai de uma forma muito automática, né? Mas quando a gente senta para escrever, a gente pausa, né? Normalmente a gente pensa de uma forma um pouco mais estruturada. E ali, quando você vai analisando as palavras, né, que vão sendo usadas, as metáforas que vão sendo usadas, a gente fala o que você está querendo comunicar, o que está acontecendo aí dentro de você, o que você está vendo, o que você está sentindo e como, de que lugar você tem interpretado tudo isso que está acontecendo. Porque quando eu falo, primeiro, me irrita, eu já estou partindo de um lugar, né, de uma casa emocional dentro de mim. E poderia ser outro tipo de emoção. E aqui eu não vou nem julgar se é uma emoção positiva ou uma emoção negativa, porque é isso, é julgamento. Mas eu estou falando desse lugar, da irritação. E aí, quando eu falo da irritação, eu acabo também me separando, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Porque ou eu estou me sentindo vítima, me sentindo agredida por alguém, ou eu assumo também essa posição de agressora, porque, né, a irritação, ela gera uma ação e muitas vezes uma ação assim muito enérgica, né? E a gente fica ali naquela linha tênue de sair da vítima e entrar para a agressora quando a gente vai para essa casa emocional da irritação, né? E nós não estamos no mesmo barco. Meu Deus, quanta separação, né? Por que a gente não pode estar no mesmo barco? A humanidade como um todo está sofrendo nesse momento. Tudo bem que cada um está passando por esse momento de um ponto diferente, isso aí eu concordo, até porque cada um estava num momento quando a crise começou, né? Quando a quarentena surgiu, cada um já tinha a sua vida antes. E tudo aquilo que existia antes da quarentena, antes do confinamento, está sendo potencializado nesse momento. Principalmente para aquelas pessoas que não têm uma musculatura emocional desenvolvida, para aquelas pessoas que não investiram no seu autoconhecimento até esse momento. Então tudo aquilo que foi ignorado até a crise começar está sendo cada vez mais assim, ó, evidenciado, tá vindo mais à tona, né? Então, quando eu digo não estamos no mesmo barco, eu também estou me distanciando do sofrimento, inclusive, de todas as pessoas. E eu tô achando que só quem tá se lascando é quem já começou a crise mal, como se quem tivesse uma situação econômica melhor, quem já tivesse um bom emprego, quem já tivesse posses, quem já tivesse uma família estruturada, não tivesse passando por nenhum conflito, não está passando, né, por nenhum conflito, não tá tendo nenhum desafio para resolver agora. E é também esse ponto de que, assim, que dor que dói mais? A dor que cada um sente. Então, quando eu digo que a gente não tá no mesmo barco, o que eu tô querendo dizer com isso? E principalmente, nós estamos na mesma tempestade. O que significa estar numa tempestade?
né? E aí eu vou trazer a minha visão, que pode ser, inclusive, uma visão completamente diferente da pessoa que parou para escrever esse texto, né? Mas para mim a tempestade, ela me remete a raios e trovões e coisas desproporcionais e fora de controle. Para mim, ela me lembra destruição, principalmente aqui no Rio, quando as tempestades, as chuvas, elas vêm lavando tudo e lavando também, mostrando toda aquela falta de cuidado que a gente teve com a natureza, a falta de autorresponsabilidade que a gente tem, né, com o meio ambiente. Então, tudo isso a tempestade vai trazendo e vai expondo, né, tudo isso que a gente fez de errado, as não tão boas decisões assim que a gente tomou, e aí pensando no coletivo, né? E ela vem destruindo, ela vem muitas vezes causando mortes, deslizamentos e por aí vai, né? E a tempestade, muitas vezes a gente se coloca só num ponto de proteção. Eu preciso me proteger, eu preciso me abrigar e eu preciso esperar tudo isso passar. Só que não é bem assim. A gente precisa agir também, a gente não tem que ficar só esperando tudo passar, esperando tudo se acalmar lá fora, para que a nossa vida possa voltar ao normal ou a acontecer. A vida ainda está acontecendo, né? E aí, quando eu penso na tempestade, eu penso mais na ação se eu tô no barco, no meio do mar, né? E aí eu preciso, sim, sair de tudo aquilo, eu preciso agir mais, tomar decisões rápidas para que o barco não afunde, não naufrague, para que eu possa sobreviver, né? E eu tenho usado muito a metáfora do túnel, né? Por quê? Porque para mim o túnel, ele representa uma ligação. Ele representa muitas vezes você entra, né, num ponto do túnel e você sai num outro ponto do túnel. Ele é um caminho, ele é algo que precisa ser atravessado. E se não existisse o túnel, não quer dizer que eu não sairia de um lugar para o outro. Só que talvez demorasse mais, fosse mais custoso, eu teria que subir e descer montanhas e por aí vai. E para isso que o túnel existiu, ele tem essa funcionalidade de conectar caminhos e encurtar caminhos, né? E aí, quando eu penso num túnel, eu penso também nessa diversidade, porque quantos tipos de túneis não existem, né? Existem túneis mais longos, mais curtos, mais escuros, mais iluminados, túnel que eu já vejo logo a luz lá no final, túnel que por justamente ele ser muito comprido eu demoro a ver a luz no final dele, e aí não é só a luz dentro do túnel, né? Tem túneis que já são mais retos, tem túneis que acabam fazendo alguma curva. Então, o túnel, para mim, ele além de representar algo que precisa ser atravessado e que encurta a distância, ele também traz para mim um múltiplo, né? Uma pluralidade e uma diversidade que é exatamente o que cada um está experimentando nesse momento, né? Cada um está saindo de um ponto de partida e vai chegar num ponto de chegada diferente. E principalmente diferente pelo comportamento e pelas decisões que vai tomar ao longo dessa travessia do túnel. Então, meu convite para você aqui hoje é para que você pare agora para refletir que tipo de metáfora você tem utilizado para significar esse momento que você está vivendo. E avalie se ele tem sido positivo ou negativo, se ele tem te motivado ou se ele tem te deixado mais inerte, se ele tem te estimulado ou se ele tem te causado tristeza e ainda mais ansiedade e ainda mais medo. E faça agora a sua decisão sobre que tipo de metáfora você vai começar a utilizar daqui pra frente. E me conta, que conclusão que você chegou. Eu vou adorar compartilhar com você. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.